Outro atalho interessante aqui para você aprender mais rápido é utilizar a oratória no seu aprendizado, tá? Eu gosto muito de usar a oratória, eu acho que memoriza muito, falar, né? Muitas vezes, assim, ler em voz alta, expressar, às vezes, algumas ideias, assim, ajuda a desatar alguns nós ali e tal, de coisas que estão, às vezes, um pouco mais complicadas para mim, né? Muita gente gosta de fazer essa questão da oratória aí também. Existe técnica para isso, tá? Olha aqui uma técnica de Feynman. Técnica de Feynman. Ensina uma criança. É o que diz o Feynman aqui, ensinar uma criança. Cara, é isso aí, tá? O que o cara fala? É uma técnica, uma máquina, você tem que imaginar uma criança imaginária lá, você vai ensinar para ela de uma forma que ela entenda. Você vai rever durante você troca a aulinha para ela, onde você melhorar, você melhora, corrige e vai lá ensinar de volta. Simples, bem simples, né? Mas funciona. Muita gente pratica a técnica de Feynman. Eu não praticava exatamente a técnica de Feynman, né? Eu fazia uma coisa parecida. Eu tinha um flipchart, daquele cavalete, né? A gente já falou sobre ele. Tinha um cavalete e eu imaginava estar dando uma aula ali para um amigo meu, que eu sabia que também estava numa fase de estudos e tal. Eu imaginava que eu estava ensinando para ele aquelas coisas e tal. Às vezes falava, né? Às vezes sussurrava, às vezes só pensava, assim, mas eu imaginava que eu estava explicando ali e tal, né? Fazer isso funcionou muito. Foi uma das coisas era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, tá? Que eu mais gostava de fazer, assim, tipo, que eu achava mais eficiente. Então eu fazia muitas vezes isso. Fazia principalmente em semana de prova, né? Eu sempre fazia como se fosse uma explicação, assim, eu tava em pé, assim, do lado do flipchart, virando aquelas folhas gigantes lá e tal. E foi muito interessante. Eu usava oratória também, assim, muito, às vezes, para memorizar a fórmula, né? Eu falava, né? Tipo, por exemplo, tava lendo a fórmula lá, eu falava, né? PVNRT, tipo, por exemplo, né? Que mole, que macete. Você vai falando, assim, vai ajudando a memorizar, né? Vai entrando na tua cabeça lá, Fonklibriskip, né? Tem gente que tá ligado que eu tô falando aí. Se não tiver, vai ficar sabendo. Ok, que mais aqui? Atalhos pelo caminho para você, tipo, se organizar melhor, memorizar mais rápido, aí fazer menos revisões, talvez. Cores, formas, ilustrações. Use cores no teu trabalho, tá? No teu resumo, nas tuas anotações, nos teus esquemas. Use bastante cores, use ilustrações, faça desenhos, tá? Cara, eu não tenho nenhum talento aí para desenhar. Meus rabiscos são assim como de uma criança mesmo, assim, sem habilidade nenhuma na arte do desenho, mas esse processo se mostrou muito eficiente, muito eficiente. No começo eu desenhava ali só pra deixar meu flipchart mais coloridinho, lá mais bonitinho, mas depois eu comecei a ver, cara, o que eu desenho, eu normalmente não esqueço. Aí comecei cada vez mais a fazer desenhinhos e tal, e foi ficando uma coisa assim cada vez mais presente aí nos meus estudos, tá? Gostava muito de desenhar. Olha, por exemplo, cara, você tem dificuldade em memorizar os elementos de uma fibra muscular, né? É chatinho, né? Vai lá e desenha. Pega e desenha isso pra você ver como você vai memorizar isso. Tem dificuldade para lembrar as camadas da atmosfera. Vai desenhar isso para você ver. Você vai ver como que você lembra. Então, muitas vezes eu parava para desenhar as coisas e já colocava aquela ilustração no meio do meu resumo lá, né? E ficava mais bonito, ficava mais legal, ficava mais atraente aos olhos, ficava mais gostoso de poder fazer minhas revisões, inclusive, né? Muitas vezes, quando eu tava em prova e eu tinha que, às vezes, lembrar alguma coisa, tava na prova, ele parava para lembrar, assim, olhava, né? Você olha pra cima, pro lado, assim, né? Pra lá. Olhava pra lá e tentava lembrar, assim. Cara, eram os desenhos que vinham na minha mente. Os desenhos vinham muito rápido na minha mente. Os desenhos, os esquemas, as cores, a posição que tava no meu flipchart ali, a informação, vinha muito facilmente na minha mente. Eu comecei a perceber isso. Falei, cara, vou desenhar mais, ilustrar mais, porque são coisas que vêm na minha mente muito facilmente, né? Mecanismos aí de memória que às vezes a gente não sabe explicar bem, mas sabe que existem. Olha, por exemplo, assim, comparar um desenho com uma definição, né? Um desenho aí, por exemplo, de difração. Pega e desenha uma difração lá, né? Aquela onda sonora contornando um muro ali e tal. Agora você pega e leia uma definição aí, escrita de difração para você ver. E qual que será que você vai lembrar por mais tempo, né? Fica essa reflexão para você aí, tirar suas conclusões. Mapas mentais. Pô, mapa mental muito legal. Muito legal. Eu fiz alguns mapas mentais, gostava bastante. Só que, assim, ele ajuda realmente você fazer um mapa mental, dá trabalho. Você aprende pra fazer, né? Você tem que aprender pra fazer ele bonitinho. Mas ele dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho fazer, então eu fiz poucos mapas mentais. Eu fazia mais esquemas mesmo. Fazia mais tipo esquema, que eu acho que é mais simples de fazer. E também conseguia me organizar bem com os esquemas. Mapas mentais tem muitos prontos aí na internet. Enfim, nos sites aí. Os cursinhos eles fornecem também. Então eu dava uma olhada nos mapas mentais mais prontos, assim. E tá tudo bem.